Bom dia com Oliveira Júnior. Muito bem, meus queridos ouvintes, chegou o melhor momento do dia. Momento de juntos pararmos um pouquinho e refletirmos como anda a nossa vida, o que temos feito de bom ou não, e principalmente se estamos vivendo ao lado de nosso Deus. Estar ao lado de Deus faz e sempre fará toda a diferença. Então parem um pouquinho o que está fazendo, só um pouquinho, isso. Se possível, chega aqui pertinho do rádio, erga aí um pouquinho o volume, vamos conversar. Você já parou um pouquinho para pensar o quanto Deus ama você? O quanto Ele faz por você? Os sacrifícios que Deus faz por você? E aí as pessoas muitas vezes pensam, como assim Deus me ama, Deus ama o mundo que Ele criou, sendo que acontecem tantas tragédias, tantas coisas ruins. Deus te ama. As coisas ruins que acontecem nesse mundo são escolhas que eu faço, que você faz, que cada ser humano faz. Ele nos deu o livre-arbítrio lá no Jardim do Éden, para que nós pudéssemos fazer nossas escolhas. As nossas escolhas é que não vão bem. As nossas escolhas é que nos levam a situações difíceis, problemas, dificuldades, provações, privações, dor, sofrimento. Uma coisa é certa, nesse mundo, o que nós plantamos, nós colhemos. Não tem jeito. Se você fuma uma vida inteira, a tendência é você colher um câncer no pulmão. E assim é a vida, não tem jeito. Não quer dizer que Deus não lhe ama. Deus respeita a sua escolha, por amor a você. É diferente. Mas eu queria que você refletisse um pouquinho comigo nessa manhã, na imensidão, na grandiosidade do amor de Deus para com cada ser humano, para com você. Vamos trazer isso para o pessoal. Deus ama você. Apesar das suas escolhas, apesar dos problemas, Deus lhe ama muito, muito. Tem um texto que relata isso, que diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu filho por você, para que sofresse as dores na cruz do Calvário, para que você, para que eu tenha, para que nós tivéssemos uma chance, uma oportunidade de vida. Você parou para pensar nisso? Nesse amor incondicional, a ponto de enviar seu filho a este mundo para se tornar homem, sofrer como homem, e Deus presenciar ele na cruz do Calvário dizendo, Deus meu, por que me abandonaste? Você já parou para pensar que Cristo morreu pelo seu pecado? E a angústia e o sofrimento que ele sentiu por você? Eu acredito que você já pensou no sofrimento de Jesus, mas e no sofrimento de Deus? Para entendermos isso um pouquinho, eu vou contar uma pequena história para você. Conta a história de uma família muito feliz. Simples, humilde, mas feliz. O pai trabalhava como controlador da ponte. O filho estudava, um garoto pequeno, em torno de seus 6 aninhos, estava começando na escola. A mãe cuidava da casa, lavava a roupa, preparava o almoço, o jantar, cuidava. Era uma casa simples, humilde. Tinha lá o seu terreninho, a sua horta, as galinhas pelo quintal. Uma família feliz. O trabalho do pai era estar ali,
controlando a ponte. Que ponte era essa? Bom, era a ponte por onde o trem passava, mas essa ponte, ela cobria uma imensidão, né, uma vasta quantidade de água onde passava barcos embaixo, barcos de grande porte. Então, quando os barcos iriam passar, a ponte subia. Quando o trem ia passar, a ponte tinha que baixar para que os trilhos se encontrassem e o trem passasse pela ponte sem nenhum problema. E ali o pai trabalhava. Muitas vezes, quando o filho voltava da escola, ficava por ali brincando, né, com o pai ali e tal, onde o pai estava trabalhando, o pai cuidava, e assim passavam-se os dias. Um dia, o pai escutou o trem, que apitava quando estava chegando. E o filho estava com ele, e ele olhou ao redor e não viu o filho. E ele começou a chamar: Samuel, ô Samuel, onde você está? E o Samuel não respondia. E ele na cabine ali olhando e o trem chegando. Quando ele avistou meio ao longe, o filho estava brincando lá na cabeceira da ponte. E ele gritou, porque assim, ele ficou numa encruzilhada, numa situação muito difícil. Se ele baixa a ponte para que o trem passe, como deveria e deve ser feito, a ponte ia baixar em cima do menino. As engrenagens iam moer aquele garoto, ia prensá-lo, e ele não iria conseguir fugir, não ia conseguir escapar. Mas ao mesmo tempo, salvaria o trem e as milhares de pessoas que estavam no trem. O que fazer? Aquele homem gritou, aquele homem acenou, aquele homem assobiou, aquele homem fez de tudo, e o menino, entretido na brincadeira, não ouvia o pai e não tinha tempo suficiente do pai ir tirar o garoto de onde estava e voltar para baixar a ponte. Você entende isso? O pai tinha que fazer uma escolha: salvar milhares de pessoas e perder o seu filho, ou salvar o filho e perder milhares de pessoas. Com lágrimas nos olhos, com o coração partido, com muita dor, angústia, sofrimento, o pai baixou a ponte. Ele viu o sofrimento do filho sem poder fazer nada. O trem passou do lado da cabine, as pessoas sorriam e acenavam para ele, e ele chorando, sabendo do que havia ocorrido, do que havia acontecido. Ninguém entendia, ninguém sabia a dor que ele estava sentindo. Consegue compreender o quanto Deus te ama? Eu quero que você entenda isso. Naquele momento em que Jesus clamava: Deus meu, por que me abandonaste? Era o seu pecado que estava ali, tirando a vida de Jesus Cristo. Deus, olhando tudo aquilo, ele sabia que era necessário para salvar a humanidade. Consegue entender um pouquinho do amor de Deus agora? Reflita sobre isso. Traga a Deus para perto de você, que esse amor possa te constranger a viver uma vida ao lado de Deus, porque estar ao lado de Deus faz e sempre fará toda a diferença.